Hoje a gente vai começar com vetores, né? Tudo que você deveria ter aprendido em FUP e não aprendeu, ou aprendeu, tá? Então eu peguei meu tempo ontem e organizei os trabalhos que nós fizemos e vamos fazer. Comecei a organizar de novo no formato de um repositório, de um site. Cadê? github.com, xcode, po, arcade. Tem internet? Tem internet. Não tem internet. Tem? Não tem? Quem estiver baixando o filme, por favor. A falta de caridade, né? É que nem... Pronto, tá aqui. Então a calculadora... A gente fez calculadora? Não, a gente foi direto pro carro, não foi? Aí a gente fez a motoca. E aí eu pedi algo equivalente à motoca. Eu sugeri a lapiseira. E hoje a gente vai para a atividade dos vetores, que já é a atividade para a semana que vem. Né? Então vocês vão ter aí bastante tempo para queimar a cabeça com vetores. Depois vocês salvam esse link aqui. Então vamos lá. A ideia dos vetores é... Basicamente aqui a gente não tem orientação a objeto, no sentido de que vocês não vão ficar fazendo classes, nem métodos, nem nada do tipo. O objetivo é aprender a trabalhar com vetores, porque nós vamos precisar muito de manipular dados daqui para o final do semestre. Por exemplo, você tem um contato, o teu contato tem vários telefones, e você quer procurar por todos os telefones que, por exemplo, tem 88. Você tem que pegar um pacote de telefones e filtrar de acordo com o parâmetro. Então, remova o telefone do ID casa, remova o telefone índice 3, adicione um contato nessa posição, adicione um contato no final da lista, retire uma pessoa da sala de cinema, adicione uma pessoa na cadeira 5 e na cadeira 4. Então, tudo isso é trabalhar com estrutura de dados. Então, antes de ir para os modelos que utilizam as estruturas, é interessante que é importante e é necessário que você aprenda a lidar com as estruturas. Por isso que o objetivo 1 é só o FUP que eu não aprendi. Ok? Então, por exemplo, adicionar elementos no vetor, mostrar o vetor ao contrário, encontrar elementos dentro de um vetor, adicionar um elemento em um determinado índice, remover um elemento de um determinado índice, remover todos os elementos que têm um certo valor. A diferença é que vocês não vão precisar implementar essas ações, porque a linguagem, todas as linguagens de alto nível já têm isso daqui implementado. Vocês vão ter que aprender a utilizar e aprender o conceito. Então, vamos lá. Eu vou passar só o mega básico aqui da ideia do collection, e aí depois vocês vão nos grupos, nas duplas, nas tripinhas. Temos duas duplas. Vocês já vão praticar, tá? Então bora aqui. New folder. S04 E01 vetores. Então, nosso objetivo é fazer um vetor da mesma forma que nós fizemos o carro, da mesma forma que nós fizemos a moto, que é um programa interativo. Você vai poder digitar, adicionar 1, 2, 3, 4, 5, e o teu vetor vai ter o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Aí você vai ter lá, remover elemento do índice 0. Antes tinha 1, 2, 3, 4, 5, agora vai ter só 2, 3, 4, 5. Remover todos os elementos iguais a 2. Então vai ter só o quê? 3, 4, 5. Você vai estar interagindo com o seu vetor. Tá? Acho que eu já tenho pronto, que eu fiz na turma de ontem. Pronto. Eu tenho pronto, deixa eu só passar a ideia. Então, você tem um vetor? Tem o que dentro dele? Nada. Então eu vou adicionar o 1. Então agora nós temos o quê? Vou adicionar o 6, 7, 8. Então agora a gente tem o quê? 1, 6, 7, 8. Vou adicionar o 9.
Agora tem o 9. Essa é a ideia de interação. Então, vamos construir isso daqui aos pouquinhos. Então, em Java a gente tem duas formas de trabalhar com vetores, classe vetores. A primeira é o vetor cru, que é o vetor que não é inteligente, que é esse daqui, int vetor recebe new int. Estou só lembrando da sintaxe. Vetor 0 recebe 7, vetor 2 recebe 9, vetor 5 recebe 11. E aí a gente pode imprimir for int 0 e menor do que vetor ponto length e mais vet na posição i. Pronto. Só preenchi 3 de todos os elementos, mas a ideia está aí. O que é que eu preciso? Nada aqui. Cadê meu vetor? O vet não pode ser resolvido. Eu escrevi errado, foi? Ah, é porque aqui eu coloquei vetor e aqui vet. Então aqui é vetor. Ok. 7, 0, 9, 0, 0, 11. Por que eu tenho 0 na primeira posição? No índice 1, no índice 3 e no índice 4? Que eu não coloquei nada. Como ele inicializa um vetor de inteiros de 6 posições, ele coloca 0 já em todo mundo. O que eu fiz foi sobrescrever alguns elementos com os valores. Qual é a limitação desse tipo de estrutura? Ele não é dinâmico. Eu não consigo adicione mais um no final, remova um do meio, adicione mais um na posição 0, remova um elemento do começo. Ele não dá esse suporte. Por isso que na maioria das vezes a gente não vai utilizar esse vetor cru, né? Eu digo que é um vetor, o nome da variável é vetor e o tipo dela é uma lista de inteiros ou um vetor de inteiros. Mas mesmo assim a gente ainda tem que inicializar, porque em Java tudo tem que ser inicializado. O que é que a gente vai utilizar? É o tamanho, é um atributo do vetor que mostra o tamanho. Em Python seria o length de vetor. Entendeu? Só que isso daqui é uma função, length, polimórfica que recebe quase qualquer coisa. E nesse caso aqui o length, ele é um atributo do objeto vetor. Porque tudo em Java, quase tudo em Java é objeto. Então o vetor tem um atributo length que determina o tamanho dele. Tá? Se a gente vou copiar isso daqui, copy vetores cds04, copy vetores para array.java. Vamos ver a diferença dos vetores para o array list. Eu não sabia que era isso. Não, tudo bem. Eu estava sentindo saudade de você das outras aulas. Tudo bem. O Lavô estava lá na outra sala, é? Fui lá. Ok. Vamos lá. O array list eu preciso de importar, que é import java.util.arraylist. E ele trabalha de forma dinâmica. Eu preciso dizer de que é que ele é.
a gente vai ter um array list de algo. No nosso caso, collections, que é como são chamados em Java, que são essas estruturas de dados genéricas, elas não podem ser de tipos primitivos. Então não existe um array list de int, porque int é primitivo. Não existe array list de float, porque float é primitivo. Nem de double, nem de char. Mas todos esses tipos primitivos, eles têm uma classe que os equivale, que no caso poderia ser o integer, ou o float, ou char. Acho que tem char. No caso aqui a gente quer uma de inteiros. Então o nosso vetor agora não é mais um vetor cru, ele é uma estrutura dinâmica que comporta inteiros, e só inteiros. Não dá para misturar inteiros com float, inteiros com floats, inteiros com strings, inteiros com pessoas. Os tipos de dados aqui, eles não se misturam. Mas mesmo assim a gente ainda tem que fazer a alocação. Mas o que é esse array list? Você vai ver agora. Então ao invés de trabalhar, por exemplo, aqui com índice, eu posso só dizer: ei, por favor, adicione aí o 0 no final. Ele que não cabia nenhum elemento, expande e acomoda o 0. Eu posso. Nesse caso a gente vai botar sempre no final. O ADD, sim. ADD1, vetor.add2. Só que a ideia de uma estrutura dessas é que nós temos muitos métodos para lidar com ela. Entendeu? Então eu posso, por exemplo, adicionar na primeira posição ADD, e aí eu passo o quê? O índice e o elemento. Ué, agora eu quero adicionar no começo do vetor, no índice 0, o elemento 3. Então, no índice 0 eu vou adicionar o elemento 3. E aqui nós temos por que ele está reclamando? Ah, ficou faltando quem? O new. Tudo tem que ter new. Pronto. E nós temos vários outros métodos que vocês vão ficar olhando no Google, estudando e aprendendo. E aqui a gente tem algumas variantes. Primeiro, se você quisesse usar esse modelo aqui, ele não seria o length, seria o size, que agora ele é método, não atributo. Então, o size do vetor. E agora, como esse cara aqui é uma classe e não um vetor cru, você não usa o i, você usa o get i. Mas ele é praticamente igual. Então, bora aqui rodar. Então, nós teremos o 3, o 0, 1 e o 2. 3, 0, 1, 2. Por que é que o 3 está no começo? Porque eu pedi para ele inserir na posição 0. Se eu quisesse colocar o 9 entre o 0 e o 1, eu faria o quê? Então a gente tem posição 0, posição 1, posição 2. Então eu mando o 9 para a posição 2. Para a posição 2 vai o 9. Perfeito. Se eu quero remover... Cadê? Quero remover, vou colocar mais alguns zeros. Vou adicionar também o 0 no final. Se eu quiser remover o 2, como é que eu removo o 2? Ué, deve ter algum método que remove o 2. Vamos ver se a gente acha aqui. Vector.add, adicionar por índice, adicionar a todos. Não. Limpar, clonar, contém. Para saber se ele contém alguma coisa. Contém todos. Verificar a capacidade. Equals, for each, get, que nós utilizamos. Remove. Como eu não pensei nisso antes? Vamos lá. Remove. Ele pode passar o objeto e pode passar a posição. Aí a gente entra num conflito aqui, né? Se eu disser que é para ele remover o 2, ele vai remover o índice 2 ou o objeto 2?
Aí lascou, né? Vamos ver o que é que ele vai fazer. Será que sumiu 9 ou sumiu 2? Sumiu 9. Então, vamos lá. Os métodos têm assinaturas diferentes. Ó. A gente tem o vetor.remove. Eu posso passar um inteiro primitivo ou posso passar um objeto. Isso que eu passei foi um inteiro ou foi um... Desculpa. Foi um primitivo ou foi um objeto da classe integer? Foi um primitivo, foi um 2. Se eu quisesse remover o elemento 2, eu teria que passar um integer. Nem lembro como é que faz isso. Será que se eu fizer isso, new integer com valor 2? Não, ele vai dizer, não faça isso. Integer 2? Não, int não pode. Okay. Vamos ver se deu certo aqui. Será que vai sumir o 2? Eu sei que isso daqui era a forma antiga. Ele está dizendo que não presta mais. Mas funciona. Ó, ele removeu o 2 e não o índice 2. Mas eu não lembro como é que é a nova sintaxe para criar um integer. Deixa eu ver como é que eu crio um. Criar um inteiro. Ah, tá. O jeito certinho é esse, ó. Pronto. Crio um inteiro de valor 2. Pronto. Crio um objeto inteiro de valor 2. Então, a ideia de vocês é aprender para poder fazer todas as operações que ele pede aqui. Adicionar um, adicionar vários, percorrer ao vetor, remover por índice, remover por posição, adicionar na posição. Então, vamos lá. Vocês não estão aí nas duplas ou triplas? Não fique ninguém sozinho, sente aí com seu comparsa e comecem a mexer. Vou deixar esse daqui de partida para vocês copiarem, mas é importante que vocês copiem. Vou botar no Launchpad não, porque vocês têm que usar os dedinhos. Bora lá. Já falei demais para hoje. Vai ver a história para terminar a aula. Mas esse aí é a repositoriedade disciplina, não tem repositório. São dois, tem um repositório e tem um... Bora lá. Vocês são... dividir o computador para dupla. Queridos, algumas orientações importantes, tá? Então, por que é que eu coloco logo aquele negócio do laço, entrada, saída e vetores logo no começo do semestre? E Git também logo na primeira aula? Porque as pessoas têm a tendência de essas coisas que elas acham mais chatas ou mais difíceis ficarem empurrando ou evitando. Então, principalmente o Git, que é diferente, é importante a gente começar logo desde o começo, porque você aprende e fica fácil no final. Depois que você aprende, deixa. Depois que
você aprender dentro do Computer Coach é trivial. Mesma coisa vetores e mesma coisa ativo e menu interativo. Não fique enrolando, tipo assim, 2 meses, 3 meses de aula, eu fiz tudo, mas eu não sei fazer aquele menu, aquele laço e ficar digitando as coisas. Então, o ideal é a gente aproveitar esse começo do semestre para superar essas chateações, né, essas coisas mais chatas, e aí o resto é bem mais tranquilo, porque é só modelagem. Né? Só modelagem. Vamos superar o entrave inicial. Vetores, ele é um entrave inicial, porque é matéria legada de fundo, no qual a gente se sente inseguro. Então é importante superar logo.
projeto, você pode criar já dentro do PO. Temos aqui para isso.
Mas eu acho que não precisa qualquer coisa que você quiser decorar, tem que marcar assim. Conheceria? Aí vai ser copiado do celular. Quase um negócio. E aí já foi para o que fez a eu não sei se editar. Tudo que você fez, você vai editar assim. Olha lá, ó. Tu lê é a rotina do capítulo 2 e 3. Aí tu lê o põe assim. Aí vai pro próximo. Moveu. Lê o 5 e 10. Assim vai editar. Finalizar o carro.
prática em sala, e aí eu vou ficar passando de cadeira em cadeira até o médico se mexe, tirando as dúvidas das leituras que vocês fizerem, entenderam, das coisas que deu para ler nos projetos de vocês. Então, a gente tem que ter aquela contraparte, ou seja, você vai ler a apostila em casa, vai trazer suas dúvidas, a gente fica só no atendimento pessoa a pessoa. Diz.
que é que está errado? E você digitou o negócio errado e são erros que aparecem muito no começo, mas depois desaparecem. Nunca mais ele escreve em tag com I minúsculo na dele. O negócio aqui, 15 minutos ali. Outra coisa, então assim, são muitos erros bobos que a gente tem que cometer logo no início. Por exemplo, você cria 2 arquivos no projeto, você vai ficar mandando executar e vai ficar executando só apenas um deles. Então você tem que clicar com o botãozinho direito em cima do arquivo que você quer executar e não executar. Então, é 1 milhão de coisas, mas não são 1 milhão de coisas que devo ensinar em aula. É 1 milhão de coisas que vocês vão ter que aprender errando. Porque mesmo que eu mostrasse todas em aula, como você não é boa, não faz sentido. Então, faz sentido na hora que você não consegue e está com raiva e não sabe o que é que a ideia está dizendo para você. Aí ele está dizendo de 0 até o tamanho do monitor. Qual é? Não sei. Não preciso botar número, né? Não. Se eu fosse passar uma parâmetro, não, você não precisa, não faz sentido, mas assim, de 0 até o tamanho do monitor, qual é o tamanho? Mas aqui já fez, aprendi. Isso daí foi preenchido. Quantos elementos tem? Os sites vai te decorar quantos elementos também. Não, mas naquele primeiro código que eu já tinha criado desde o início, que era um 6. E é um vetor. Exato. Então eu tinha que alocar a memória, não podia ser menos que 6, não podia ser mais que 6. Não posso mudar o tamanho dele imediatamente. Vai repetir não, eu mudo dinamicamente o pacote, só não muda menos. Mas na hora que eu limite, eu posso voltar a voltar. Pode, mas aí às vezes não faz sentido, porque você não sabe quantos elementos você vai ter. O usuário vai ficar digitando, você tem que imaginar de cara quantos elementos o usuário vai digitar, quantas pessoas vão subir no ônibus, quantas pessoas vão tentar entrar no cinema. Entendeu? Então você vai adicionando conforme as pessoas chegam e removendo conforme elas saem. E aí o site vai guardar a informação de quantos atualmente tem. Então, oi, estou chegando.
Então, vamos lá, mais algumas outras orientações. Vocês só vão aprender conforme estiverem usando, mas também é importante que vocês deem uma leitura. Então, eu não sei em que conteúdo da apostila vai ter já lá sobre o array list, mas acho que só no final, né? Que ele deixa, ou não, tem no meio? Vocês não viram não, né, array list? Então, acho que é só lá pro finalzinho. Então, vocês podem pegar qualquer site, array list em Java, e ir dando uma olhada em todos os métodos, né? Aqui, olha, eu mostrando como é que é uma coisa, como é que é outra, como é que é outra coisa. Então, algumas coisas, vou colocar logo alguns métodos básicos aqui, tá? Só para ficar mais fácil. O remove a gente já viu. A gente teria também o contains, vetor.contains, para saber se eu tenho um elemento daquele tipo. Será que eu tenho o 9? Será que eu tenho o 9? Aí ele vai responder sim ou não. Eu tenho o 9? Não, eu acho que eu removi o 9, né? Aí ele vai escrever... Ah, eu tenho o 9 ainda. True, você tem o 9. Sim, você tem o 9. O 9 não foi removido. Eu posso ter um set vetor ponto. Vou mudar o elemento da posição 0 para 99. Então agora o elemento da posição 0 é 99. A gente tem também o contains, o set vetor ponto. Eu tenho o erase? Não. Não, a gente tem o remove, né? Repete esse set. Em Java você não consegue fazer isso que a gente fazia em Python. Vetor na posição 0 recebe 99. Você não tem sobrecarga de operadores desse sentido. E se você desse um get aqui, isso daqui não faz sentido, porque isso aqui retorna o valor, me dá o valor da posição 0, não é o que eu quero. Eu não quero o valor da posição 0, eu quero colocar no 0 o 99, que é essa construção aqui. Eu não vou substituir colocando 99 antes do que estava na posição 0. Eu vou colocar 99 substituindo o cara que estava na posição 0. Conter, inserir, remover. A gente removeu por índice, né? Vetor.remove por índice, elemento da posição 3. A gente removeu por valor. A gente também inseriu numa determinada posição, né? Insert índice. Sim, ficou faltando. Tem duas formas de percorrer um vetor. Essa daqui que a gente chama de laço indexado. Laço indexado. E a outra é um for range. Que a gente pode dizer para cada... O meu vetor é um vetor de... O meu vetor é um vetor de quê? Eu guardo o quê no vetor? Bananinhas? Inteiros. Para cada integer e value em vetor, imprima o value. Que aí é bem a cara do Python que vocês utilizavam. Para cada elemento no vetor, faça algo com o elemento. Só que isso daqui só funciona no array list, não funciona no vet normal, no vetor primitivo. Deixa eu dar só uma quebra de linha aqui. Outra coisa, no Java você também pode imprimir o vetor diretamente. Por exemplo, sysout de vetor. Então, tanto esse daqui funciona, quanto esse daqui, quanto esse daqui. Tá. O segundo eu não coloquei os separadores, né? Aí ele ficou todo coladinho. E o primeiro, e esse daqui foi quando eu mandei imprimir o vetor do golpe só. Value mais espaço.
Bora? Bora. Adson. Eu tentei fazer esse último, né? Eu só coloquei o vetor. E aí, tipo, ele fez em todos os números, tipo, o 3, aí tem esse já. 3, 0, 9, não. Aí o 0, 3, 0. Repete, só que. Deixa eu ver. Eu acho o sotaque chiado, tá bonito. Sotaque chiado. Eu não sei se é a casa dele, mas eu acho que é minha. Você vai ficar assim.
estar fazendo trabalho assim. Eu podia estar assistindo no filme, eu podia estar no Instagram. Você já tem um projeto para fazer, ó. O projeto é esse daqui. O projeto é esse daqui. O projeto é fazer um vetor interativo. Eu dei só a palhinha do vetor, mas você tem que fazer o laço, tem que fazer a interação, mostra o vetor, adicionar, pega todos os parâmetros, insere no vetor. É para fazer, eu dei só a palhinha, mas o projeto que é para entregar é esse. Entrega, esse daí é para semana que vem. Mais fácil menos vem. Mais fácil porque tu não começou a fazer. Então, se vocês já entenderam o exemplo que a gente fez em sala, comecem a fazer o loop interativo e colocar os comandos para poder interagir com o vetor. Bora lá. Então o objetivo é sair pelo menos com ADD e o flow prontos. Bora, o objetivo de hoje é sair pelo menos com ADD e o flow prontos. Faça lá o seu loop infinito, com o seu scanner. Se for show, mostre o vetor. Se for ADD, adicione no vetor. github.com, QXCode PO, e meu repositório é o CAT. Vamos lá aqui. Eu não uso o modelo da tartaruga. Tartaruga é assim. Os alunos estão indo devagar, aí o professor vai mais devagar, aí os alunos vão mais devagar ainda. Aí os alunos estão indo devagar, o professor vai mais devagar, aí os alunos vão mais devagar ainda. Eu ficando chicotado nas costas para estar na acelerada. Que é isso? Bora, tartaruga, bora. Isso mesmo. Ah, consertando o projeto? Ah, sim, adaptando, né? Sucesso. Ei, dono do teclado, se você está de dupla, deixa o seu colega digitar um pouquinho, seja egoísta não. Bora, troca o. Deixa ele digitar um pouquinho, troca aí dono do teclado. Oh, mas isso aqui é um gerenciamento de recurso subutilizado. Ajude ele fica 2 e 2. Deixa o colega digitar um pouquinho. Em nome de Jesus, tenha cuidado com o seu colega.
tem um arreio. Ah, mas eu arreio normal. Aí que bate. E não tem arreio grande não, então, na apostila da KL, a revista ao 15.2. É lá no Fabinho. Precisa. Quanto mais você se adaptar, mais você sofre. É igual aqui. Como eu sei que isso para vocês é um parto de um bebê de 5 quilos, eu vou fazer de novo esse lance do laço, pela 300ª vez. Eu vou até gravar no vídeo separado para você ficar botando em loop infinito enquanto dorme, tocando no seu quarto.